Ai, vamos lá, né, gente? Gente, isso aqui não cai no Enem, não, tá? Tá fora do Enem, mas cai na UFO, cai na Unicamp, na FUVEST, as paulistas, os tradicionais. Então, é bom a gente saber fazer as coisinhas, né? Qual que é o básico? Qual que é o arroz com feijão dessa parada aqui, pessoas? Primeira coisa é a definição de módulo, né? Tem muita gente que põe assim na cabeça. É, como é que ontem alguém até comentou, deixa eu lembrar como é que a pessoa falou. Ah, mas o módulo não deixa a parada sempre positiva? Gente, é, o módulo deixa a parada sempre positiva, mas aí você não pode confundir o módulo com o cálculo de um módulo como uma equação modular. É a mesma coisa, tipo assim, ó, raiz quadrada de 9. Deixa eu tirar meu fazedor de desenho. Olha só, vamos organizar a casa. Raiz de 9 é 3 ou a raiz de 9 é menos 3? Podia ter feito um quiz para responder agora, né? Aqui tem. Ah, não, não é aqui que tem um quiz. É no modo reunião, não, no modo webinar. Ah, vou brincar de Kahoot com vocês depois, viu, gente? E aí? Manda aí no bate-papo. Raiz de 9 é 3 ou é menos 3? Deixa eu ver. O que a galera fala? Ah, não, pode falar assim, bicho, eu sempre tive dúvida nesse trem. Ó, tá chegando mensagem aqui, deixa eu ver. Ixi, é os dois. É 3 ou menos 3? Serve as duas respostas, né? Que isso, gente. Ai, ai. 3 não é função para passar para outro lado? Ai, que massa, velho. Aí deixa eu te perguntar o seguinte: qual que é a diferença desses para esse aqui, ó? Qual a diferença desses dois para esse aqui? Manda aí, vamos interagir. Tô cansado de falar sozinho. Ai, ai, eu tô aguardando. E nada de resposta. Meu Deus, pode abrir o microfone, gente. Pode falar se eu quero dar minha opinião. Ah, aí sim pode ser 3 ou menos 3. Exatamente. Porque aí, pessoal, você tem que pensar o seguinte: quem dá sentido aos símbolos? Sou eu, é você, é a Pamela, é o PH, é o Raiev, é todo mundo, pessoas. É você, é a Vitorinha. Nós damos sentido aos símbolos. Então, esse jeito aqui de escrever está perguntando para você assim, ô, bro, qual número ou quais números que você eleva ao quadrado que dá 9? Então, aqui eu tenho o x igual a 3 serve, por quê? Porque o 3 ao quadrado, nossa, que 3 horrível. Porque o 3 ao quadrado, ele é 9. Mas aqui, o x igual a menos 3 serve também. Por quê? Porque o menos 3 ao quadrado vai dar 9 também. E por isso a gente inventa aquela historinha, conta para vocês, ó, quadrado, passa para o outro lado, vira mais ou menos raiz. Por quê? Para você não esquecer do que o cara negativo também serve, tá? Agora esse cara aqui, raiz de 9 igual a 3. Raiz de 9 igual a menos 3. Gente, raiz de 9 é um número. Um número. Que número é esse? É o número que é o quadrado da 9. Então, o número que é o quadrado da 9, olha só, e faz sentido a raiz de 9 dar uma resposta negativa? Não faz sentido. Então, por convenção, a gente assume que a raiz de 9 é 3. Mas o menos 3 ao quadrado dá 9 também. Pois é, mas aí, cara, não é equação, é um número. A raiz de 9 é um número. Então, para essa de baixo ficar certa, eu tenho que pôr aqui, ó, menos a raiz de 9 é igual a menos 3, tá bom? Raiz de 9 é um número positivo fofinho, então não faz sentido que ele seja um número negativo fofinho. Então, para ele ficar negativo fofinho, você tem que pôr menos aqui do lado, e aí menos raiz de 9 vai ser igual a menos 3, tá? Então, esse aqui é o meu rascunhozinho. Agora eu apago. Vamos apagar ele? Não, vou deixar ele um pouquinho.
Então, qual que é a definição de módulo, né? O módulo do carinha x, ele é o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é o oposto de x, se o x for menor que zero, tá? Então, essa daqui, eu não estou falando de função ainda. Eu estou falando de definição modular, de definição de módulo, tá? Deixa eu aumentar o tamanho da minha borracha aqui. Gente, vocês gostam da borracha grande ou da borracha pequena? Olha só, de vez em quando uma borracha grande é bom, aqui, ó, apaga rapidão, tá vendo? Junqueira, você tá aí, Junqueira? Responde aí para mim no chat se você gosta da borracha grande ou da borracha pequena. Eu tô engraçadinho demais hoje. Relaxa, mas avisa para os orientadores que isso está acontecendo, por favor. Ah, tá. Gente, PH, eu fiz um teste com uma pessoa no o nome dela, você renomeia, ela sai, ela entra, o nome volta estragado. Depois você tem como descobrir se isso é uma configuração que está errada lá no perfil dela. Depois, não sei se você sabe quem que eu estou falando, mas depois você olha lá. Toda hora a gente fez o teste ontem no plantão, ela sai, aí ela volta, o nome vem faltando como chama? A parte do extensivo, qual que é a sala dela, sabe? Vem só o primeiro nome. Por exemplo, tá vindo assim, aí põe lá, José Maria, extensivo 3. Aí aparece só José. Aí depois fica achando que ela aqui tá fazendo sacanagem, mas não é não. A gente viu ontem. Bom, gente, Junqueira, tá de boa, Junqueira? Ai, ai, ai. É isso aí, Rael, isso mesmo. Ok, valeu. Pessoas, então vamos lá. Eu, de vez em quando, gosto da borracha grande, agora eu vou deixar a borracha pequena, porque eu vou sair de mim. Então, pessoas, ó, tem gente que acha muito difícil resolver equações, fazer gráfico de módulo. Não vou mentir, não. Tem duas coisas que eu acho difícil. Dá trabalho. Um gráfico que eu vou deixar por último, que é um gráfico que se chama gráfico poligonal. Ele é obtido por soma de módulos, sabe? Tipo, módulo de, digamos, x mais 2, mais módulo de x menos 3, igual a y, sabe? Isso aqui dá trabalho fazer gráfico. Assim como dá trabalho fazer equação também, porque você tem que analisar todas as mudanças de sinais. E aí, até a pessoa entender que ela precisa analisar as mudanças de sinais, dá um trabalhinho. Então, nós vamos construir tudo desde o princípio, igual fizemos com o log, para não deixar lacuna nenhuma, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, assim, então, se eu for calcular o módulo de 7, o que é o módulo de 7? O módulo de 7 é o próprio 7. Por quê, velho? Porque, pois, né, eu escrevi pois o 7 é maior que zero. Então, do mesmo jeito que a gente é maior ou igual a zero, do mesmo jeito que a gente montou a definição de log, a gente sabe as raízes quadradas, raízes cúbicas e assim por diante, essas paradas todas. Então, a gente tem um módulo como uma perguntinha. O que é o módulo de 7? Ah, o módulo de 7 é 7. Por quê? Porque 7 é maior que zero. Ele se encaixa nessa condição x maior ou igual a zero. Agora, olha só. Se você tiver aqui módulo de menos 2. Módulo de menos 2, ó, menos 2 é menor que zero. Então, módulo de menos 2 vai ser o oposto de menos 2. E sendo ele o oposto de menos 2, ele é 2. Por quê? Porque menos 2 é menor do que zero. E assim, o professor seu deve ter falado quando você fez isso aqui a primeira vez, lá no primeiro ano, falando assim, ó, então, ó, o módulo deixa a parada sempre positiva, tá? Aí você, tá, então o módulo deixa a parada sempre positiva. Ele deixa a parada sempre positiva, mas você não pode esquecer por quê. Por causa
da definição. Principalmente quando a gente entrar em inequações, que pode virar uma salada de fruta na sua cabeça. Então, eu vou fazer aqui passo a passo, devagarzinho, para não ter dúvida. Tá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pensar em termos de equações, a diferença, né? Resolva a equação, ou as equações. Resolva as equações. Digamos primeiro que você tenha lá, vamos começar básico, né? Módulo de x igual a 5. Então, ó, aí você tem que pensar naquela perguntinha, igual a gente brincou com o log lá. Você tem que pensar assim, poxa, mas qual é o númerozinho que o módulo dele vai dar 5? Isso, o númerozinho que o módulo dele vai ser 5, pode ser o próprio 5, porque pois o módulo de 5, ele é 5. Ou esse xzinho, ele pode ser o oposto de 5, por definição, por quê? Porque o módulo de menos 5 dá 5 também. Então, eu teria aqui como solução tanto o menos 5 quanto o 5, ok? Beleza, segue o bonde, vamos melhorar um pouquinho essa parada. Aí, se você tiver, sei lá, 2x menos 8, módulo, igual a 20. Então, olha só, já não é só x, certo? Mas aí você pode olhar como se aqui dentro, o verde que destaca mais, como se aqui dentro fosse o x, ó. Olha ali o que está escrito, sabe aqui, tipo aqui, ó. Módulo de x igual a 5 quer dizer que o x pode ser o próprio 5, mas o x pode ser o oposto de 5. Por quê? Porque tanto o módulo de 5 quanto o módulo de menos 5 dão 5. Então, aqui podemos assim dizer, separar em dois casos, ó. O 2x menos 8, ele pode ser o próprio 20. Por quê? Porque o módulo de 20 é 20. Ou o 2x menos 8, ele pode ser o oposto de 20. Por quê? Porque o módulo de menos 20 também é 20. E assim geram duas equações de primeiro grau. Nós vamos ter aqui, ó, 2x igual a 28, o 8 passa somando, então concluímos que o x pode ser 14. Aqui eu tiro que 2x vai ser, passa menos 8, vai mais 8, então vai dar menos 12. Então, x pode ser menos 6. Então, solução, eu tenho duas possibilidades, que seria o 14 e o menos 6. Não importa quem você escreve primeiro, não é obrigatório escrever do menor para o maior. Por quê? Porque eu estou escrevendo um conjunto chamado conjunto de solução. E lembre-se, solução, conjunto, solução, conjunto. Esquece, vamos falar só de conjunto. Conjuntos não tem ordem, tá? Quem tem ordem é sequência, tá? E você pode brincar, ó, se você substituir aqui, ó, x por 14, 2 vezes 14 dá 28, tira 8, vira 20, módulo de 20 é 20, tá tudo certo. Se você substituir x igual a menos 6, ó, 2 vezes menos 6 dá menos 12, menos 12 menos 8 vai dar menos 20, módulo de menos 20 é 20. Então, ó, funciona do mesmo jeito. Pode ser que você ainda tenha uma equação. O que você tem que pensar aqui? A mesma coisa. Você tem que pensar que x ao quadrado menos 5x, ele é o próprio 6. Por quê? Porque módulo de 6 é 6. Ou você tem que pensar que o x quadrado
menos 5x é igual a menos 6. Por quê? Mesma coisa, o módulo de menos 6 é 6. E assim, a esquerda vai gerar uma equaçãozinha, ó, x² menos 5x menos 6 é igual a zero. Então, aqui eu vou ter, ó, equaçãozinha de segundo grau, deltinha vai ser 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 6, eita, deltinha, vamos fazer conta só. Então, ó, ficou top, hein? Terminando, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de 49, que dá 7. Esse traço ficou horrível. Vamos melhorar ele. Ops. Estraguei, foi o 5. Arrumei. Então, dividido por 5. Que 5 só? Dividido por 2. Falei igual o Braga agora, hein? Vamos ter que x', saudade do Braga, saudade desse povo tudo. Aí, mas sabe, o professor tinha umas conversas boas. Nossa, que saudade, gente. 5 mais 7 vai dar 12, dividido por 2, que vira 6. Conferindo se eu não errei conta, não. E x duas linhas vai ser 5 menos 2. 5 menos 2 dá menos 2, dividido por 2, vai dar menos 1. Então, aqui você tem duas soluções, o 6 e o menos 1, né? Agora vamos analisar do lado de lá. Do lado de lá, a gente vai ter x ao quadrado, menos 5x, passa para cá, mais 6, igual a zero. Deltinha vai ser b ao quadrado, 25, 4 vezes 6. Aô, deltinha, exemplo é bom, né, gente? Exemplo é feito para dar certo. Olha que exemplo mais lindo que eu achei. Bonito ele, né? Então, delta deu fofinho, tanto para a primeira opção quanto para a segunda opção. Levando em consideração agora a forma de Bhaskara, vamos ter menos b, 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Então, vamos ter aqui, primeira opção, 5 mais 1, 6, dividido por 2, que é 3. Segunda opção, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Portanto, nós vamos ter aqui, como possível solução, menos 1, o 6 serve também, o 2 serve também e o 3 serve também. Então, uma equação modular que aparece uma função quadrática lá dentro, ela pode ter quatro. Você tem duas soluções. Esse delta deu zero, esse delta deu diferente de zero, então você tem duas soluções, vamos supor maior que zero, né? Duas soluções aqui, mais uma de cá, 3 soluções. E assim o pau quebra, viu, gente? Eis a ideia de equações, equações modulares. Mas tem um caso ainda, que é o caso, eu vou chamar de letra D. Vamos pensar assim, ó, módulo de x igual a menos 10. Aí lascou, né, gente? Como é que o módulo de x está dando um número negativo? Impossível, isso não faz sentido. Então, ó, azulzinho, né? Portanto, aqui você vai ter solução vazia. Ou assim, tá? Não existe x tal que o módulo de x seja igual a menos 10. É um absurdo. Isso é impossível. Agora, pensando, aproveitando o assunto, não, isso foi equações. E como é que eu vou pensar inequações modulares? Por exemplo, vamos resolver aqui, vamos organizar essas contas. Vamos pensar aqui, módulo de x menor ou igual
a 2. Pessoas, tem gente que tem problemas com inequações. Quem dirá inequações modulares? Então, eu peguei a versão mais simples de inequação com módulo, tá vendo? Essa daqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parada devagarzinho. E como é que eu faço essa parada devagarzinho? Lembrando a definição do módulo de x. O que é o módulo de x? Ele é o próprio x, quando o x ele é maior ou igual a zero. E o módulo de x, ele é menos x se x for menor do que zero. O y, pessoas, então você vai ter aqui, ó, primeira coisinha, o módulo de x pode ser o próprio x. E se ele for o próprio x, então você vai ter x menor ou igual a 2. Eu vou pôr ou, igual eu pus lá em cima. Ou você vai ter que menos x é menor ou igual a 2. Essa primeira situação, vamos pegar um vermelhinho, um rosinha. Essa primeira situação, ela ocorre com x maior ou igual a zero. Você não pode esquecer. E essa segunda situação ocorre quando x ele é menor que zero, tá? Aí o que acontece? Você pode fazer um batonzinho aqui, ó. Se você multiplica essa expressão, essa aqui toda por menos 1, você chega que x é maior ou igual a menos 2, concorda? Em outras palavras, você pode fazer o seguinte, se você não gosta disso, joga o x para lá, ele vai positivo, pega o 2, joga para cá, ele vem negativo. Então, você vai ter menos 2 é menor ou igual a x. Ou seja, lendo da direita para a esquerda, o x ele é maior ou igual a menos 2. Mas se você junta essas duas informações, olha o que está rolando aqui, pessoas. O x, rosinha, é menor ou igual a 2. Ao mesmo tempo, x é maior ou igual a menos 2. Então, você poderia colocar tudo isso na mesma informação. Veja, x ele é menor ou igual a 2. Só que, ao mesmo tempo, ele é maior ou igual a menos 2. Observe que eu posso fazer aqui ainda um parênteses, olha só. Olha o que está rolando. Eu adoro essa ideia aqui, cara. Então, olha só, eu tenho uma referência que é o 2, eu tenho uma referência aqui que apareceu, que é o menos 2. Cadê o x? E tem o igual, né? Então, eu vou pôr a bolinha fechada. E vou pôr aqui a bolinha fechada. O meu x, olha só, ele está entre menos 2 e 2. Então, pessoas, podemos, enxergando isso, podemos, de modo geral, pensar o seguinte. De modo geral, imagine o seguinte. Se você tem módulo de x menor ou igual a há um número positivo, tá vendo? O 2 é positivo, não é, gente? Então, aqui, quando se fala de módulos, você tem que separar os casos bonitinho. Cara positivo, cara negativo, para não dar ruim. Então, vamos pensar assim, com A maior que zero. Então, qual que é a conclusão? Esse módulo de x menor ou igual a A significa a mesma coisa que x está entre A e menos A. Eu não sei se vocês já tiveram aula de progressões geométricas, mas quando a gente vai criar lá uma sequência infinita, uma soma de termos, uma soma infinita que gera um resultado finito, a gente coloca lá que a razão ela tem que ser menor que 1 em módulo. Então, pessoas, olha só. Primeiro, essa informação serve para você se situar no português da coisa, no significado. Isso quer dizer o seguinte, que a minha razão ela é um número que está entre 1 e menos 1.
Então, qualquer razão entre menos 1 e 1, você consegue aquela soma lá, que a gente chama de soma convergente, que é o A1 dividido por 1 menos Q. Então, se você ficava sem entender por que tinha essa parada lá, essa restrição lá na PG, o módulo de Q menor que 1, então, agora você está vendo por quê, tá? Porque significa que a razão pode ser um número entre menos 1 e 1, ok? Ana Laura, Vitinho, por que em alguns exemplos você coloca o menos no x e o outro o menos à direita? Uai, dá na mesma, né, companheira? Por exemplo, se x é igual a menos 2, quer dizer que menos x é igual a 2. Entendeu? Mas como você diz, eu coloquei o menos antes. Ah, tá, deve ser, você está falando isso aqui do rosinha? Ah, tá, não, mas aí eu fiz aqui, é porque eu queria fazer, Ana Laura, olha só, o processo certinho, devagarzinho, para você ver isso. É porque, como é uma inequação, o que acontece? Se fosse equação, eu teria x igual a 2, x igual a menos 2. Então, você pega o 2, pode ser x o próprio 2, e pode ser x o menos 2. Por isso que eu fiz uma abordagem da definição, para você não pegar esse modelinho pronto que você tem e fazer uma salada de fruta. Porque a salada de fruta acontece não é lá na equação. A salada de fruta acontece aqui na inequação. Então, quando eu tenho módulo de x menor que 2, eu tenho x menor ou igual a 2 e x maior ou igual a menos 2. Eu tenho que virar o sinal na parte negativa, tá vendo? É isso que acontece. Então, como eu não estou na igualdade, eu fiz aqui usando a definição passo a passo, mas a conclusão final é o x ele é menor ou igual a 2, ou o x é maior ou igual a menos 2. O negativo você tem que mudar o sinal, tá? Mas eu estou falando da mesma coisa, certo? Vitória? Ok, beleza, Ana Laura? Fechou, então. Vamos tocar nossa canoinha. Gente, essa aqui é a parte, ó, é o seguinte. Quando você entende, por favor, podem fazer perguntas agora nessa parte. Por quê? Porque quando você entende esse módulo simples, menor ou igual a 2, eu digo simples assim, a expressão que está dentro do módulo é a mais simples que pode existir no mundo. Só x. Se você entende o que faz aqui, você vai entender o que faz na expressão que não é simples. Por quê? É a mesma coisa. Digamos que você tenha dentro desse módulo log de não sei o que da Xuxa, do planeta, de não sei o que, de Vênus. Aí, o que você vai pegar? Isso, menor ou igual a 2. Então, você vai pegar o log dos planetas, não sei o que, de Vênus, vai pôr ele menor ou igual a 2, vai pôr ele maior ou igual a menos 2, e aí você vai resolver as inequações por aí, tá bom? Esse é o lance. Ok? Sofia, Vitinho, na equação você aplica a regra do lado direito do sinal e na equação você aplica do lado esquerdo do sinal. Por quê? Não, é a mesma pergunta, Vitória. Na verdade, não. É a mesma coisa. Imagina assim, eu vou escrever um rascunho para você aqui, Sofia. Veja comigo. De novo, o módulo de x é igual a 2. Então, o x, módulo de x, por definição, ele é o próprio x. Se o x for maior ou igual a zero, e ele é o oposto de x, se o x for menor que zero. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que x vai ser igual a 2, se o x for maior ou igual a zero, e isso aqui vai ser menos x igual a 2, se o x for menor que zero, certo? Por causa da definição que está aqui embaixo. Então, o que acontece? Se você multiplica por menos 1 dos dois lados, você chega que o x é igual a 2, se o x é maior ou igual a zero, e o x é igual a menos 2, se o x é menor que zero. Então, essa é uma interpretação a partir da definição. A outra interpretação, que é o que você diz, colocar o menos depois da igualdade, ou colocar o menos no x, seria uma segunda interpretação, a interpretação do significado do módulo. Então, vamos resolver a mesma coisa com outro significado. Ó. Módulo de x é 2. Tá, então quer dizer que o x é 2. Por que o x é 2? Porque o módulo de 2 é 2.
Igual a gente fez com a raiz quadrada, lembra? Então, a raiz quadrada de 9, ela é 3. Por que que ela é 3? Porque é o 3 que, quando está ao quadrado, dá 9. Certo? Pensando em equação também. E aqui, ó, eu ainda posso ter o x igual a menos 2. Por quê? Uai, porque se você pega o módulo de menos 2, o módulo de menos 2 dá 2 também. Então, eu tenho uma interpretação a partir da definição e eu tenho uma interpretação a partir do significado, se você entendeu bacana o significado do módulo. Pausa. Sofia, estamos juntos? Ah, já pôs lá. Ah, sim. Obrigada. Por nada, parceirinha. Gente, eu nunca aprendo. Deixa eu fazer a conta de cabeça. Nós começamos 50, 10, 23, nós temos 7 minutos, certo? Tá bom. Confere aí para mim. Só para a gente ser pontual. Começar pontual, terminar pontual. Gente, mais alguma dúvida no módulo? Pode perguntar, gente, não fica com vergonha. É porque a pessoa às vezes mandou no reservado para mim, aí eu esqueço e falo o nome dela, mas é porque é como se eu estivesse conversando. Eu acho tão estranho a gente conversar sem falar o nome das pessoas. Mas aí, se você quiser, faz, professor, não fala meu nome, aí você escreve primeiro. Professor, não fala meu nome, eu vou te fazer uma pergunta. Olha aqui, Junqueiro. Olha o meu borrachão, ó. Ô, Junqueiro, você prefere a borracha grande ou a borracha pequena? Você falou para deixar para lá. Conta para mim aí. Gente, esse Junqueiro é um cara gente boa. Ô, bicho, gente boa. Vocês e tudo gente boa, mas é porque o Junqueiro conversa muito comigo e ele é engraçado. Aí a gente tem intimidadezinha, por isso que eu estou perguntando para ele, que eu sei da história dele. E eu acho que ele gosta de uma borracha grande. Né, Junqueiro? Você é cara, meu amigo. Meus amiguinhos, então, posso continuar? Ninguém falou mais nada? É isso aí, Junqueiro. Posso tocar o bonde? Tocar o bonde? Beleza. Então, já que ninguém falou nada, quer dizer que eu posso tocar o bonde. E o bonde é o seguinte, eu vou até fazer uma nuvenzinha vermelha para chamar a atenção para esse resultado aqui, ó, pessoas. Então, ó, acho que eu posso pôr o pincel maior também, né, Junqueira? A ponta do pincel pode ser mais grossa para ficar a nuvem mais rápida. Deixa eu pôr aqui no 25, aqui perto, tá bom. Aí, pessoas, o que acontece? Quando você aprende essa parada, o que acontece? Espera assim, né? Resolver equações de qualquer naipe. Então, vamos pensar uma equação um pouco mais elegante. X menos 6 menor ou igual a 5. Gente, qual que é o lance? Se você aprendeu aquela definição ali atrás, se você acompanhou tudinho, então o que a gente pode fazer? Ó? O argumento agora, ele é x menos 6, tá vendo aqui? Então, ó, pela definição, módulo de x menos 6, ele é um cara que está entre 5 e menos 5. Aperta a pausa. E vocês falem no chat se alguém não enxerga isso que eu fiz. Se tiver ok, põe assim. Professor, tá massa, tá ok. Aguardando. Se alguém não tiver ok, o que eu acabei de escrever em azul, massa, tudo bem. Beleza, já temos alguns ok. Se tiver algum não ok, é só falar que eu tô de olho aqui no bate-papo, tá? Então, acontece, você, pensando nas provas vestibulares, em ganhar tempo, olha o que eu fiz. Eu economizei esse tantão de linha, eu sei que a minha letra é grande, ó. Eu economizei esse tantão de linha, papapá, e já vim direto para cá. O negócio que os livros já colocam isso aqui para você, ou seu professor já te ensinou isso aqui, e aí você não conseguiu conectar, ou não consegue conectar automaticamente o caminho todo até chegar aqui. Então, se essa expressão não faz sentido, você lembrar dela vai ser muito complexo. Então, quando eu monto a definição e a gente tira as dúvidas, então, por que eu cheguei nisso? Aí fica mais fácil da gente chegar nisso quando for preciso. Agora, o que você faz? Você quer isolar x, então
Que tal somar um 6 aqui? Por quê? Porque 6 menos 6 vai dar 0. Mas, para manter o equilíbrio da sua inequação, é bom que você faça isso em todas as parcelas. Aqui vai sobrar x, aqui vai sobrar 5 mais 6, que dá 11, e aqui vai sobrar 1. Pronto. Então, podemos escrever a solução assim. X pertencente aos reais, tal que x é um cara que está entre 1 e 11. Ou você poderia escrever a solução assim, ó. O x é um cara que está entre 1 e 11. Pronto. E aí a coisa vai ficando top. E se aparecer um quadrado na história? Cara, de boa. Faz do mesmo jeito. Só que ao quadrado você tem que tomar cuidado, né? Opa, não é letra A, essa é letra B. Então, vamos pegar aqui, se fosse assim, ó. Módulo de x ao quadrado. Aquela lá, menos 5x, menor ou igual a 6. Você viu que eu estou usando só o menor, né? Calma, viu, gente? O maior é diferente, por isso que eu vou fazer os casos, alguns de menor, depois faço alguns casos de maior e te mostro a diferença. Então, aqui, meus amigos, o que você vai ter? Ó? Opa, de azul. Usando a parada lá, aquilo que eu acabei de mostrar, nossa conclusão é que o que está dentro do módulo é o x quadrado menos 5x. Azul. Isso quer dizer que o x quadrado menos 5x, ele está entre menos 6, opa, pus o menos do lado errado, né? 6 e o menos 6. Mas como é quadrática, tem um elevado ao quadrado aí, eu aconselho você separar os casos, porque aí, lembra, resolver inequação quadrática é uma coisa, resolver inequação de primeiro grau é outra coisa. Então, a sugestão é, separe em dois casos. Ó. Então, você vai ter o caso vermelho aqui, você vai ter o caso verde, para não ter perigo. O caso verde vai chamar caso 2. Então, o que você vai ter no caso vermelho? Caso vermelho, você vai ter que o x ao quadrado menos 5x tem que ser menor ou igual a 6. Então, x quadrado menos 5x menos 6 tem que ser igual a 0. É menor que 0. A gente já achou as raízes ali no exemplo anterior, deu 6 e menos 1, né? 6 e menos 1. Então, a gente já fez de propósito, então a gente já pode vir para cá, ó, e montar aqui o estudo sinal. O que acontece? Aqui você vai ter rosinha menos 6 e 1, concavidade para cima, pode entrar o igual, Então, nesse bloquinho serve qualquer coisa entre menos 6 e 1. O que você vai fazer? Porque acabou o nosso tempo. A mesma coisa para o verdinho. E o que você vai fazer depois? Não tem que funcionar ao mesmo tempo? Faz a intersecção e o pau quebrou. Aí, como o tempo já esgotou, tem alguém já me avisando, então fica assim, vou apertar a pausa aqui e a gente continua no próximo capítulo.